E hoje tem Nova Iguaçu e Botafogo, 9h45 da noite, você vê ao vivo no Sport TV. Vou conversar com o Lucas de Sena, nesse estádio que eu amo tanto, aí o estádio do Bangu. Tudo bem? Informações do Botafogo pra gente, cara. Grande Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. Botafogo joga hoje às 9h45 da noite, a temperatura deve estar mais amena do que os 37 graus de agora. Pega o Nova Iguaçu, o Botafogo está em sétimo, o Nova Iguaçu é o quarto colocado, então é um confronto direto pelo G4. Por isso, o técnico interino Carlos Leiria deve mandar a campo força máxima, com o John no gol, Vitinho na lateral direita, na zaga Barbosa e o Bastos, Alex Telles na lateral esquerda, no meio-campo Marlon Freitas, Gregory e o quarteto ofensivo com Savarino, Matheus Martins, Arthur e o Igor Jesus no comando do ataque. Botafogo, que tem o John Textor, em conversas com o Roberto Mancini, ex-técnico da seleção da Itália e da Arábia Saudita. Não há uma proposta formalizada ainda, mas é o nome da vez para assumir o comando do Botafogo. Jogo hoje tem transmissão ao vivo no Sport TV e no Premiere. Um abraço, Escobar. Seguimos aqui no calorzinho de Bangu. Calor gostoso, esse estádio é muito simpático, eu adoro. Valeu, Lucas de Sena, o repórter da Fala Serena. Fala, rapaziada, interrompendo aqui rapidinho o vídeo para falar com vocês e lembrar, para vocês não esquecerem de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no Notícias do Fogão, tá? Temos 4 planos de membros, planos de 3, de 5, de 15 e outros valores, né? Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias com muito conteúdo. Somos o canal que mais posta horas somadas diárias aí de conteúdo sobre Botafogo na internet mundial. Desafio qualquer um aí a achar um canal que poste mais conteúdos, mais horas de conteúdo por dia do que a gente. Então, dá trabalho, é cansativo, é muito difícil, então ajuda a gente aí, dá uma moral, valeu? Ó, vamos partir aqui pro resto do vídeo, tem muito conteúdo pra gente reagir aqui, vambora. Quem também entra em campo hoje, também tem transmissão do Campeonato Carioca aqui no Sport TV. Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu hoje às 9h35 da noite, 9h45, perdão. 9h45, 15 para as 10 aqui no Sport TV. Tem Botafogo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é o mandante, o jogo é em Moça Bonita. Mas Botafogo segue em busca de um treinador. E tem novidade, mais um nome que foi ali contactado, dá para dizer, né, pelo Textor, porque rolou uma conversa com o Roberto Mancini. Foi entrevistado pelo Textor. A gente tem visto nos últimos dias, né, muitas negativas. O Tite foi um nome pensado. E agora tem essa possibilidade do Roberto Mancini, que a gente conhece muito com a carreira pela Itália, né? Ele foi campeão com a Itália na Eurocopa de 2020. É aquela coisa, né? O Textor fez uma bateria de entrevistas. Começou o ano com uma perspectiva com muitos filtros. Esses filtros acabaram sendo diminuídos, afinal de contas, existiram várias negativas e nos chegou num quadro ideal. O Mancini, ele é um cara inquestionável em termos de títulos, por mais que não tenha um resultado nos últimos 4 anos, além do título da Euro, em clubes, muito forte. E tem a questão, diferente dos técnicos portugueses, de um processo de adaptação, inclusive com língua, que vai ser muito mais complexo aqui no Brasil. O Textor continua sem essa pressa, o Textor continua com a lógica de que, para ele, o ano do Botafogo, de fato, começa com o Campeonato Brasileiro e com a primeira fase da Libertadores, e até aí o time vai tentando se entrosar ou manter minimamente o histórico, né, os movimentos do ano passado, nessa terceira partida agora contra o Nova Iguaçu, com a volta do Bastos, né, e a primeira partida do Arthur no Campeonato Carioca, já que ele não jogou contra o Fluminense, só jogou a Supercopa, né? E o curioso é que um dos primeiros nomes foi o André Jardine, né? E ele tomou, que era o que ele mais queria, né? O que ele mais queria. Ele tomou um não do André Jardine, acho que ele criou birra. Agora é só estrangeiro. Só serve estrangeiro. Então agora está focado em contratar um técnico estrangeiro, concordo com o Caju. Os técnicos portugueses já enxergam o mercado brasileiro como uma segunda opção, alguns já enxergam até como uma primeira opção para trabalho, porque agora o intercâmbio é absurdo, né? E são dois universos que enxergam o futebol de maneira muito parecida, né? O relacionamento com o treinador
lá como cá o bicho pega, né? Lá como cá... É isso. Né? Não andou na linha, perde o emprego em pouco tempo. Então, acho que é uma adaptação mais fácil nesse sentido. E até porque os técnicos portugueses enxergam que Abel Ferreira, Arthur Jorge, se lançaram no mercado internacional pelo que fizeram no Brasil. Sim. Né? Exatamente. Então, tiveram seus grandes momentos de carreira no Brasil. Então, enxergam também essa possibilidade. Um técnico italiano, acho que vai ter que passar por um processo de adaptação que pode ser mais lento, mas lentidão não me parece ser um problema nesse momento para John Textor e companhia. Continuamos acompanhando no GE. Globo as atualizações do novo treinador, mas hoje no Sport TV, então, 9h45, tem Botafogo e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. A gente vai fazer mais um intervalo. E sabe quem joga hoje? O meu fogão. Próxima estação, Botafogo. Estação terminal. Tem que ganhar. Que é obrigatório. Se não ganhar, o negócio... Arrumou ao tri. O caldo entorna. Trida tá saindo. Nova Iguaçu tá lá em cima também. Olha aí, vai pegar o Nova Iguaçu. Como o Pedrosa falou, um confronto direto para tentar arrumar uma vaga na semi. E pode ter a estreia do novo zagueiro, o David Ricardo. Ele já chegou querendo o jogo e ansioso por vestir a camisa alvinegra. Fiquei muito motivado, desde o primeiro dia já demonstrei o quanto que eu queria vir para o Botafogo, a realização de um sonho. Com certeza a oportunidade da minha vida, espero agarrar com unhas e dentes e fazer muita história aqui no Botafogo. David Ricardo, de 22 anos, já conheceu o clube onde firmou o contrato até o fim de 2028. Ele vem para o Botafogo para brigar pela vaga após a saída de Lucas Alter. O jovem terá a chance de provar que pode se firmar no time. Acompanhei muito, como eu falei, de longe. A torcida do Botafogo é incrível. Espero acompanhar esse carinho de perto, ver a torcida de perto, poder estrear no Newton Santos. Estou trabalhando para isso. Espero que aconteça em breve e, como eu falei, que Deus abençoe o nosso ano e que seja um ano de muitas conquistas e vitórias. O Glorioso tem mais um desafio hoje, contra o Nova Iguaçu, e a nova contratação pode fazer sua estreia. O técnico Carlos Leiria ainda não sabe se vai utilizar o zagueiro Bastos, titular da vaga. O Glorioso é o 6º colocado com 9 pontos e deve ir a campo com força máxima, já que enfrenta um time que está na briga pelas primeiras posições. E não é nem só sobre, Pedrosa, a briga pelo Carioca. A gente já está falando aqui muito tempo sobre isso, sobre também como o Carioca acaba sendo um experimento para você ir pensando na tua temporada. Por isso que eu acho, se não usou o Bastos lá contra o Flamengo e acha que fisicamente não é legal usar ele hoje, não usa. Claro. Agora que não é hora de usar. Lembrando que o Botafogo ainda mira a Recopa, que são 2 jogos contra o Racing, um na Argentina, daqui a uma semana e meia, e o outro, o jogo decisivo, aqui no estádio Newton Santos. Então eu acredito, eu penso, isso não é uma informação, que o Botafogo se prepara mesmo agora, nesse momento, para essa Recopa. E os jogadores têm que ter entrosamento, minutagem, né, para chegar mais pronto para essa competição. E eu não acho ruim a estreia desse menino hoje não, hein, Lucas Pedrosa? O David Ricardo, menino que veio do Ceará, zagueiro canhoto, 1,89 m. Nem eu, não acho nem um pouco ruim. Vai jogar contra uma equipe que tá até bem no Campeonato Carioca, mas é de um nível bem inferior ao Racing, por exemplo. Jogar contra o Racing lá na Velhaneda é muito difícil. O Racing é uma equipe que tem uma torcida que realmente chega junto e é um time que ganhou a Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Então acho que são níveis de jogos diferentes. Então o David Ricardo, que acabou de chegar, tem que ser testado, obviamente, dentro do Campeonato Carioca. É um bom jogador, tenho certeza que ele vai se sair bem. Ó, 8, 9, 10, 11. Faltam aí 3 joguinhos. Sim. Então, para acabar essa fase do Campeonato Carioca. Porque assim, por exemplo, a gente brinca aqui, beleza, não botou baixo na Supercopa do Brasil, vai colocar agora. Mas depende do planejamento da comissão técnica para utilizar o baixo. Mas é isso que eu tô falando, que eu falei, Se não for para botar... Eu ia te questionar justamente isso, quantos jogos já estavam até a Recopa? 3 jogos. Não, até a Recopa não. Acaba que sim, porque o Carioca acaba antes. O primeiro jogo da Recopa é dia 20. Pois é, então assim, se não botar agora, vai botar em qual momento? Perto do jogo? A gente tá aqui dia hoje, 7? 6. E o primeiro jogo vai ser o mais difícil. Que é o jogo lá, na Argentina. Eu acho que assim, eu não sou totalmente contra não colocá-lo. Talvez coloca agora, aí poupa no próximo e coloca no outro. Eu acho que eles devem ter um microciclo aí especial pro Bastos, tentando entender a parte física desse jogador, mirando alguma coisa.
isso, repito, não é uma informação, mas eu imagino que esteja sendo feito desse jeito, né? Pensando na Recopa, pensando no Bastos, o que você pode ter de supra-sumo ali como time titular, você vai pensar. E assim, eu acho que pela fala do João, que ele fala que a competição começa só em abril, pode ser também que eles estão pensando no macro ciclo, ou seja, eles estão pensando mais no macro, em toda a temporada, do que só mirar na Recopa. Mas eu acho que para um cara que chegou um pouco depois de todo mundo, que é o caso do Bastos, um cara que entrosamento ele tem, ele só vai precisar de ritmo de jogo, ele não precisa ser testado. Mas você traz um ponto importante. O menino chegou, um menino promissor. A torcida do Ceará chorou a beça que esse menino foi embora. Ou seja, é um menino que tem qualidade. Claro. Se tem que testar, testa agora. Para ver se ele vai funcionar, para ele pegar o clima do negócio também, ver o peso da camisa e tudo. Porque às vezes uma camisa pode parecer mais difícil para um jogador ou para outro. Não estou comparando o Ceará com o Botafogo, não. Estou falando de camisa mesmo. Às vezes o jogador vai muito bem num time e não vai no outro. Então eu acho importante esse momento de teste, ô Pedrosa, e que seja no Carioca. O Lucas Alterno fez um campeonato brasileiro maravilhoso pelo Goiás, chegou no Botafogo e não conseguiu jogar. E tantos outros que a gente poderia dar de exemplo aqui. Eu acho que no final das contas a zaga ideal do Botafogo é o Barbosa e o Bastos, até por conta do entrosamento do ano passado. Mas assim, pra mim, a maior preocupação do botafoguense não é quem vai jogar na zaga, porque eu acho que o David Ricardo e o Bastos são dois bons jogadores. É quem vai treinar essa equipe. O ideal é o Botafogo, até o primeiro jogo da Recopa, até essa competição, já ter treinador. Sei que o John Textor tá tentando, tá buscando, tá conversando, mas assim, enquanto o Botafogo não tiver um treinador, não dá nem pra analisar qual vai ser o potencial desse time ou não na temporada. E tem um ponto também, eu descobri que o menino é bem versátil, mas ele é versátil ali pelo lado esquerdo, ele faz a lateral esquerda. Tem que saber também se ele fica do lado direito da zaga, porque a gente tá falando de um Bastos, que é um lateral direito, que é um zagueiro direito, e a gente está falando de um David Ricardo, que é um zagueiro esquerdo. Então a gente também tem que ver quem, se for o menino e o Barbosa, quem que vai fazer uma versatilidade e sair de sua posição, porque a gente nem está falando de zagueiros que jogam na mesma posição. Ai, Vene Casagrande. Hora de falar de Botafogo. Quando eu falei isso na nossa live lá no Só Joga em Casa, João Lidington, Vidal e Flávio Amenda me olharam com estranheza. Falei, o Roberto Mantini, italiano, baita zagueiro, treinador hoje em dia, começou a seguir o Botafogo. Me chamaram de maluco, me julgaram, me apedrejaram. Tem conversas abertas. Mas depois a gente fala sobre isso, porque é hora de botar o campinho na tela. Bota o campinho, cresce a tela pra mim, Ferinha, por favor. Aí, ó, Botafogo vai no gol com John, Vitinho na direita, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Arthur, Savalizo, Matheus Martins e no ataque, Igor Jesus. Treinador ainda, o Carlos Leiria Bigode, porque o Fogão ainda não tem treinador. Rapidinho, que cara é essa que o senhor está estranhando aí com as testas franzidas? É a estreia do Bastos na temporada, né? Estreia do Bastos, se for confirmada realmente. Se for, aí muda bastante. Muda bastante você ter um cara desse peso no time, que já conhece até o bom companheiro dele. Alter dar uma descansada. Isso, dá uma relaxada, dá uma tranquilizada, uma esparecida. Mas olhando esse time no papel, já vê, é um baita do time. Timaço, pô, que isso? Um baita do time. E deve ser o Botafogo titular nesse início de temporada. Vocês têm palpites? Eu acho que o Botafogo vence 2-1. Eu acho que o Botafogo ganha demais. Pode ser 3-1. Tá aqui na tela, cadê, ó? É Nova Iguaçu e Fogão na Band Esporte, 21h45 lá em Bangu. Sempre lembrando que 21h45 o clima já tá ameno em Bangu. Tá quanto, Fernandão? Uns 38,5. 38,5. Eu ia falar na sombra, mas é de noite. Até porque dá sede pra descer no ponto chique ali. Vai no ponto chique. Mas, é bom a gente ficar atento a esses dois jogos que antecedem Botafogo e Nova Iguaçu, hein? Por quê? Esse Madureira e Sampaio Corrêa, se tiver um vencedor, esse vencedor sobe na tabela, ou o Madureira ou o Sampaio, e Volta Redonda e Maricá é o confronto do líder, que pode ser o líder, que é o Volta Redonda. Se empatar, o Volta Redonda volta pra liderança, se o Maricá ganhar, o Maricá assume a liderança de novo. Ih, rapaz, forte. Então tá tudo embolado. O Maricá tem que dar uma acordada. Bom, é isso. Então amanhã a gente está junto aqui na sexta-feira. A tabela ali mostrou. Olha ali, repara só no Sampaio Corrêa, que tem a mesma pontuação do Botafogo, 9 pontos. Se o Sampaio ganha, o Sampaio vai a 12. O Sampaio iguala Nova Iguaçu. Se o Madureira ganha o Sampaio, o Madureira vai a 12. É mais um na briga. Mas olha, deixa eu falar para vocês sobre o Botafogo, porque tem notícia envolvendo o Botafogo, que está tentando contratar, a gente já falou desse assunto ontem aqui, o Rollheiser, é assim que se fala, né? Pode ser. Rollheiser do Benfica. É difícil falar o nome dele, mas o cara é bom, é argentino. E o Santos também, que é o Botafogo que tinha feito uma primeira proposta para contratar o meia, ele é meio que ponta, né? Joga meio pelo lado do campo, é um meio atacante,
tinha feito uma proposta para contratar o O argentino. nome desse cara é enrolado, hein? É difícil de falar, Não, né? o pessoal, e tem um pessoal zoando nas lives, aí, já viu? Tem que falar direitinho, Não, mas né? tu já viu que tem um nome que eles usam na live que caiu certinho com esse negócio aí? Qual é? Tal de Benjamin, e o sobrenome é Arrola. Não, mas aqui não vai ter, né? Porque o nome dele é esse, né? Benjamin Hohlheiser. É esse o nome Aí o pessoal tá não zoando. pode falar rápido, né? Não pode Aí, falar rápido. aí o pessoal tá zoando com essa parada aí. Pois é, mas o cara tem 24 anos, argentino. O Santos está na parada também. Raiz, esqueci que você tava na tela, desculpa. O Tá? Botafogo tentou contratar por empréstimo, mas agora, como o Benfica não aceita negociá-lo por empréstimo, o Botafogo está botando na mesa uma proposta para adquiri-lo em definitivo por 10 milhões de euros. Mais de 60 milhões de reais na cotação atual. Mas não seca vale, não, cara. Vale isso tudo, ô Pedroso, Não, cara? parece Germán Garcia Nova, que é um cara que é muito influente nas informações lá do futebol argentino. Parece que o Santos fez uma proposta de 12,5 milhões de euros. A gente pode até confirmar aí, a produção pode procurar depois. Tô com a informação. Então, assim, ambos são times que têm grana. O Botafogo tem grana, o Botafogo tem condições. Tá com grana também? Pelo menos está oferecendo. Tá oferecendo. A chegada do Neymar deve ter trazido pra Esse junto Não, é porque eu conversei pessoal com querendo o botar Sormani grana, hoje. né? Conversei com o Sormani hoje. Eu liguei pro Sormani, aí ele me retornou pra falar o negócio do Bruno Henrique, que interessa pra ele, Sim, ele fala de Santos. Claro. Você virou amigo do Sormani agora, é isso? Cara, que loucura, né? Não, tô bolado com ele, negócio de Felipe Luiz na seleção. Cuidado, hein? Foi ele que começou O isso. celular pode explodir quando você Me fala com ele. sacanearam hoje lá, na opinião, placar. Pô, mas tá tranquilo. Mas aí eu falei com o Sormani e falei, ó, rolou esse negócio aqui. Aí ele falou, cara, mas o Santos não tá com esse dinheiro pra contratar. Mas tu acha que o Neymar vai ficar... porque de repente já tá contando com uma contratação dessa daí, né? O ponto pra mim, o Papa, é que a chegada do Neymar, ela muda o Santos não só midiaticamente, mas muda também financeiramente. O Santos vai ter mais patrocinadores. Quem sim. não quer aparecer O junto próprio ao Neymar Neymar? tá procurando isso. Exatamente. Então, assim, eu não duvido que o investimento será feito justamente para você montar um time para que o Neymar também tenha companhia para jogar. E, gente, pelo amor de Deus, é com todo respeito aos atletas que estão lá no Santos, mas é um time que acabou de subir da Série B e que naturalmente tem um elenco que ainda precisa ser reformulado. Quando você traz um Tiquinho Soares, que é um jogador inteligentíssimo, e aí você tá tentando trazer o David Washington de volta, aí tá buscando agora o Hohlheiser, o Benjamin. Você ter um ataque, Neymar, Guilherme, Tiquinho Soares e o Hohlheiser, cara, é um quarteto que impõe respeito. Então, assim, o Santos vai buscar jogadores, o Santos vai tentar contratar jogadores, naturalmente. Como projeto esportivo, acredito que o Botafogo ainda seja um time mais pronto do que o Santos, mas o fator Neymar vai disputar continua título, né? pesando. O Botafogo vai disputar título, Exato. pelo menos teoricamente, na temporada, e o Santos a gente não tem tanta certeza assim. Sim. Que a gente sabe do Santos hoje, que é um time cheio de atrações, né? Principalmente a atração do Neymar. Botou uma proposta maior na mesa, sim, que é do Botafogo, nessa faixa dos 12 milhões de euros, e o Botafogo bota agora uma proposta para adquirir em definitivo o Hohlheiser de pouco mais de 10 milhões de euros. Mas dentro do próprio Botafogo, a informação está aqui no GE, o clima não é de confiança, porque eles sabem que o Santos está à frente na disputa, pela questão do Neymar, Mas pela será que questão o cara da não proposta prefere ser jogar mais uma alta. Libertadores, de repente? Vamos ver, né? Mas tem um Tem negócio isso, do tem. Neymar, Eu pesa tenho a muito. informação Fala, Raíza. de que a questão ali é se tiver que escolher, o Hohlheiser prefere o Botafogo.Essa é uma informação de pessoas que estão envolvidas na negociação. A oferta do Santos, o que me passaram, tá? É que ela pode chegar a 12 milhões de euros. Ela não é exatamente 12 milhões de euros, porque inclui bônus. O Santos ofertou cerca de 6 milhões de euros pagos, né, na hora da assinatura do contrato. Assinou, vendeu ali, paga esses 6 milhões de euros. Tem mais uma quantia ali que é 1 milhão e meio de euros por cada 20 jogos até completar aí os outros 6 milhões de euros que completariam os 12 milhões de euros, tá? Essa é inicialmente a oferta do Santos. A oferta do Botafogo ela é de 10 milhões de euros mesmo, é um valor abaixo do que o Benfica espera. O Benfica pagou no Hohlheiser cerca de 9 milhões de euros, tem contato de alguns outros clubes. Recentemente recusou até uma investida do Corinthians. O Corinthians tinha demonstrado interesse, queria abrir conversas para contratá-lo, mas o Benfica recusou. O Benfica esperava só negociá-lo no final da temporada europeia, que agora é no meio do ano, mas o jogador está muito satisfeito porque tem pouquíssimos minutos, é pouco aproveitado, e ele quer sair para um lugar onde ele quer jogar mais.
Então, com quem eu conversei ali envolvido nessa negociação, essa pessoa me disse que a preferência, uma leve preferência pelo Botafogo por conta das competições que o Botafogo vai jogar nessa temporada, por conta do projeto do Botafogo já está mais consolidado do que o projeto do Santos. Legal. Alguma coisa a acrescentar nisso aí? Não, né, Pedrosa? Mas o jogador é bom, né? Quem aceita a proposta é o Benfica, né? E pro Benfica, o que vale é a grana, né? Porque o Santos, teoricamente, está oferecendo 2,5 milhões a mais do que o Botafogo. Que o Marcos Mota fala, hein? Quem controla... Tudo bem, mas olha só. Como é que é mesmo? Quem controla a operação é o jogador. Mas olha só, eu tô batendo lá na tua porta. Papa, eu quero comprar teu canal por 12,5 milhões de euros. Opa. E eu quero comprar... E aí tem outra pessoa, eu quero comprar teu canal por 10 milhões de euros. Vai vender pra quem? 12. Lógico. É óbvio. A não ser que o Botafogo faça um modelo de proposta, sei lá. O cara chega aqui, o cara que me ofereceu 10, ele fala assim, você vai ficar com mais 30 aí. Exato. Recebendo todo eu vou mês. te dar 10 em 2 vezes. Eu vou te dar 10 à vista. Que aí é mais interessante do que você receber parcelado. O pessoal tá perguntando aqui. É o modelo de negócio. Tá perguntando nos comentários. De onde vem essa grana aí do Santos, do bolso do Neymar? Aí o outro botou ali, o Neymar vai emprestar. E tem essa questão, né? Que dinheiro é esse que chegou de repente no Santos para poder pagar 10, 12 milhões de euros, se for o caso? Que são aí 70 milhões de reais aproximadamente, caso o Santos contrate o Rollheiser. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Deixa eu chamar aqui Rodrigo Brandão. Fala do Fogão, irmão. Muito bem, Zeve. E hoje o Fogão entra em campo, fechando a 8ª rodada do Campeonato Carioca para enfrentar o Nova Iguaçu, adversário direto ali na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Carioca. A partida acontece às 9h45 da noite em Moça Bonita. A gente não tem pistas da equipe que o técnico Carlos Leiria deve mandar a campo, mas, tendo em vista a importância da partida, já que em caso de uma vitória o Botafogo ultrapassa o Nova Iguaçu e entra no G4 da competição, dependendo, claro, de outros resultados, então a tendência é que ele mande a equipe principal, mas existe, claro, a possibilidade dele escalar uma equipe mista, tendo em vista o desgaste que foi a viagem para Belém do Pará no último domingo e a própria partida em si, que foi disputada em um campo completamente encharcado devido às fortes chuvas que caíram na cidade paraense. Ele deve ter a volta do Bastos, que, enfim, deve fazer a sua estreia na temporada 2025, e também tem à sua disposição o zagueiro David Ricardo, que foi anunciado ontem, já está regularizado e pode fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. A gente só não sabe se ele começa jogando ou se fica como opção no banco de reservas. Mas a tendência é de time titular, com John no gol, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Matheus Martins, Arthur e Igor Jesus. Eu falei agora há pouco do David Ricardo, que foi anunciado ontem, e outro jogador que está próximo de ser anunciado oficialmente é o Juan Cruz, que chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite, já falou como jogador do Botafogo. Ele é aguardado hoje no Espaço Lunier para realizar exames, assinar contrato e, enfim, ser anunciado. Se for regularizado até amanhã, ele estará em condições de atuar contra o Madureira no próximo domingo. As contratações demoraram a chegar, mas aos poucos estão chegando e o Botafogo não vai parar por aí. Um novo nome surgiu como um possível reforço. Trata-se do uruguaio Santiago Rodrigues. Jogador de 25 anos, atua na MLS pela equipe do New York City. A informação trazida pelo nosso colega Thiago Franklin é que o Botafogo formalizou uma proposta para contratar esse jogador. Ele tem números até interessantes pela equipe norte-americana. Na temporada passada foram 40 jogos com 16 gols e 6 assistências. É um atacante que atua pelo lado esquerdo, mas que também atua pelo meio. Mais ou menos a função que o Almada exercia no Glorioso. Enfim, as conversas seguem acontecendo e deveremos ter novidades nos próximos dias. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão, informações do Botafogo. Bom, inicialmente sobre esse possível, pretenso reforço aí de Santiago Rodrigues, hein? Mais uma vez indo dos Estados Unidos, né? É impressionante como o mercado da Major League Soccer é interessante para observar jogadores de acordo com os scouts do Botafogo, com a equipe do Textor, enfim. É uma posição carente, o Botafogo precisa contratar. E eu citei recentemente no noticiário do Vasco que a janela tá fechando, fecha dia 28. O Botafogo precisa aumentar a quantidade de jogadores à disposição do elenco, porque o banco de reservas realmente não tá legal. O Santiago chegaria para ser titular, provavelmente. Bom, hoje, Nova Iguaçu e Botafogo em Moça Bonita.
um confronto importante para o Nova Iguaçu, que pode dificultar a vida do Botafogo, né? Cara, eu tô surpreso com o fato do Botafogo escalar os titulares hoje, tá? Né? Condição do gramado, enfim. Eu, Tá com medo, sinceramente... Tá acho que meio medo que assustado, não né? é bem a palavra, mas eu não sei se eu escalaria os titulares. Jogo de vida ou morte pra classificação, irmão. Botafogo ganhou a Taça Rio no passado e depois ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Eu, sinceramente, não escalaria todo mundo, eu daria uma poupada, mas pelo visto não é isso que o Botafogo vai fazer. A expectativa é de estreia, isso mesmo, porque na manhã desta quarta-feira, o Botafogo apresentou de forma oficial, através das suas redes sociais, David Ricardo, jogador que assinou de forma definitiva com o Botafogo até o final de 2028. Ele que tem 22 anos e foi revelado ali nas categorias de base do Fluminense do Piauí. Atleta chegou no Ceará em 2022, aonde se destacou. Foram 99 jogos com 6 gols e 3 assistências, além de conquistar o título do campeonato cearense e também da Copa do Nordeste. O que eu vejo nessa contratação do David Ricardo? Já era para ele estar em campo na final contra o Flamengo na Supercopa. O Botafogo precisou ficar com o jogador, precisou segurar ali o jogador, o Lucas Alter, porque ainda não tinha anunciado o Davi Ricardo, ainda por coisas de trâmites ali através do seu contrato. E aí o Lucas Alter teve que ir para esse jogo. Ele que já tinha sido avisado que não estaria mais nos planos do Botafogo para essa temporada, já num aviso prévio, cerca de 30 dias. E aí eu paro para analisar, paro para pensar. Muitos torcedores também acabaram crucificando o Lucas Alter. Ele acabou errando nos 3 gols, né? Ele erra no pênalti no Bruno Henrique, ele erra na marcação também em cima do Bruno Henrique no segundo gol, e no terceiro gol ele dá ali, numa saída de bola, ele coloca ali, dá o doce ali pro Luiz Araújo, ele sai de cara com o goleiro do Botafogo, o goleiro John, e acaba ali sacramentando ali uma vitória acachapante de 3-1, onde muitos torcedores ficaram muito chateados com essa derrota. Não tem com muita razão, né? Não dá para inocentar ali o Lucas Alter. Mas para analisar, e aí eu acho que é um erro aí de planejamento da diretoria do Botafogo. O Botafogo acabou ali perdendo o Adrielson no ano passado, no final desse ano, ele retorna para o Leão e depois é vendido para o Anderlecht da Bélgica, e aí o Botafogo vai para o mercado e consegue a contratação do Davi Ricardo. Todo mundo já sabia que o Lucas Alter não era mais prioridade no Botafogo, que ele não iria permanecer. Imagine para a cabeça do jogador você ir também para uma partida onde você sabe que não vai ficar na sequência da temporada, que você já está encaminhado, um acordo encaminhado com Vitória, tanto que essa semana o jogador já até foi apresentado por lá, já vai vestir a camisa do Vitória da Bahia. Então eu acho que foi aí um erro de logística, um erro também da diretoria. Eu acho que o Davi Ricardo ele já estava no Rio de Janeiro, já estava treinando, eu acho que o Botafogo poderia ter corrido com essa burocracia para ter ele já à disposição no jogo contra o Flamengo, sabendo que o Bastos não estava 100% ainda dessa pré-temporada, ele que se reapresentou um pouco depois dos demais, né? Teve nitidamente uma lentidão ali nesse processo de pré-temporada, não estava à disposição para o jogo do Flamengo. Falando agora sobre mercado da bola, o Botafogo aumentou as propostas, dobrou. Se ontem o Botafogo estava disposto a fazer uma proposta, essa foi a primeira proposta pelo Rosselli, do Benfica, né, o jogador argentino de 25 anos, o Botafogo apresentou ali uma proposta, segundo o canal do Medeiros, de empréstimo, mas sabendo que a equipe do Benfica não iria aceitar com muito bons olhos esse empréstimo, não. Ele que foi adquirido junto ao Estudiantes em 2023, se eu não me engano, teve poucos jogos com a camisa do Benfica, não está nos planos ali do Bruno Lage, não vem jogando, não vem recebendo essa minutagem muito baixa nessa atual temporada, nessa época, como eles costumam dizer. E aí o Botafogo hoje, segundo a galera do GE, mandar um abraço também para o Sergião, para a Jéssica, para todo mundo que é parceiro aqui do BTB Esportes, mudou a proposta. O Botafogo tinha essa proposta de empréstimo e agora faz uma oferta para comprar o jogador por cerca de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. Mas vou ser muito sincero, segundo essa matéria aqui do GE, o Botafogo não está otimista com essa contratação. Acha
que a equipe do Benfica não vai aceitar essa segunda proposta. Foi mais uma tentativa de buscar esse jogador que, a visão da diretoria, será esse substituto do Tiquinho Soares. Ele que saiu para o Santos, né? Foi jogar com o Santos lá de Neymar, não deixou vago essa posição. Botafogo tentou o Kutcher Hernandes, tentou o Anderson também, jogador que está no futebol japonês, tentou outras peças também, sondou a situação do próprio Arthur Cabral, jogador também do Benfica, só que os valores muito elevados, cerca de 20 milhões de euros é a pedida para liberar o Arthur, e o Botafogo deu uma recuada. E aí chega essa situação, né? Essa oportunidade de mercado do Rosselli, do Rosselli, ele que está em baixa nesse momento e pode ser, sim, essa opção para o Botafogo suprir essa falta do Tiquinho, esse substituto do Tiquinho e também ali o reserva do Igor Jesus. Mas, de acordo com o próprio site, a diretoria alvinegra acredita que a negociação não vai avançar. O Santos estaria à frente nessa disputa nesse momento para contratar o jogador que saiu do Estudiantes da Argentina e foi também para o futebol português jogar no Benfica. Trazer só um adendo, como eu disse, ele vem sendo pouco utilizado pelo Bruno Lage, ele mesmo, ex-Botafogo, também não está fazendo uma boa temporada por lá, não, está sendo muito questionado do Benfica, não vem utilizando o jogador, então seria essa uma oportunidade de mercado, o jogador querer voltar para o futebol sul-americano, vestir a camisa alvinegra. Por enquanto, está distante por conta dessa aproximação do Santos, que está na frente para contratar o jogador argentino de 25 anos. Galera, tocar num ponto interessante, como eu disse no início do vídeo, Botafogo entra em campo amanhã, às 9h45 da noite, no estádio Moça Bonita, com cobertura especial aqui do BTB Esportes. A gente vai estar fazendo esse jogo em loco. Botafogo precisa se recuperar no campeonato carioca, precisa estar dentro desse G4, né? Por conta que só os 4 primeiros colocados nessa Taça Guanabara se classificam para as semifinais do Campeonato Carioca que nos últimos 2 anos o Botafogo acabou disputando ali a Taça Rio, né? Então acho que está na hora do Botafogo voltar a disputar as semifinais e quem sabe conquistar esse título do Campeonato Carioca. Lembrando que também no final desse mês de fevereiro tem a Recopa Sul-Americana. Botafogo faz o primeiro jogo ainda nesse final de fevereiro na Argentina, lá em Avejaneda, contra o Racing, e o jogo da volta aqui no estádio Newton Santos. Então, acho que é um mês crucial para a temporada do Botafogo. Esse mês é crucial para a chegada de reforços. O Botafogo ainda estuda trazer mais 2 reforços, né? Teve a confirmação agora do 6º reforço também. Inclusive, estamos indo daqui a pouco para o aeroporto buscar o Juan Cruz. O jogador chega para assinar de forma definitiva também com o Botafogo. E você vai acompanhar aqui na tela do BTB Esportes as primeiras palavras. E aí, falta mais 2 reforços para fechar aquela lista que a gente vinha falando de 8 reforços no total. A gente conversou com pessoas ligadas dentro do Botafogo sobre esses reforços. Um ponto interessante, um ponto também final para a gente não se estender tanto. Técnico. O Botafogo segue no mercado e a novela segue a mesma. Textor não quer revelar nesse momento o nome que ele vem buscando. A gente sabe que é um nome que está em segredo. Vários nomes pipocaram, como o do Mancini, como o do Rafa Benítez, como o do André Giardini, o do Tata Martino, do Tite, entre outros. Todos esses foram sondados e conversados. Mas o nome principal que está em pauta, ninguém sabe. O Textor conversa diretamente com esse profissional e quer trazer para o Botafogo o quanto antes, visando as finais da Recopa e a sequência também do Campeonato Carioca. Período de janela de transferências, você sabe como funciona. É aquele momento da temporada onde a paciência dos torcedores por diversas vezes é levada ao limite. Seja por conta de uma negociação que virou uma verdadeira novela, caso, por exemplo, do Bitelo, foram semanas e mais semanas com o Botafogo tentando alcançar cifras que seriam do interesse do Dínamo. Primeiro com uma proposta de 10 milhões de euros, depois 13, chegando aos 18. Ok, essas cifras nós aceitamos.
Mas aí, quando parecia que a gente ia caminhar para um desfecho positivo, veio o entrave da forma de pagamento. 10 milhões à vista. E o Botafogo não concordando com essas cifras. Até chegamos a ter um momento ali em que parecia que o Botafogo ia aumentar um pouquinho, se o Dínamo pudesse ali, né, flexibilizar, mas as coisas não avançaram. E o Botafogo, então, deu um passo atrás, até para poder sinalizar aos russos o seguinte: cheguei nas cifras que vocês queriam, mas não ficarei eternamente aqui aguardando um desfecho positivo. Vou atrás de outros alvos. Será que isso pode pressionar o Dínamo a aceitar a oferta do Glorioso? Porque, até onde nos consta, não tem outra equipe disposta a pagar 18 milhões de euros no Bitelo. Agora a gente tem o caso do Roleiser. A gente sabe que o Botafogo já tinha demonstrado interesse na sua contratação lá no começo de 2024. Mas os portugueses do Benfica levaram a melhor, até porque o argentino tinha o desejo de uma transferência direta do futebol argentino para o futebol europeu. No caso, acabou no Benfica. Mas por lá não aconteceu. E desde ontem, a gente sabe que Botafogo e Santos estão na disputa pelo jogador. E aí entra uma outra história para testar a nossa paciência. No primeiro lugar, a proposta do Botafogo, segundo o Vene Casagrande, era de empréstimo, com opção de compra, 10 milhões de dólares, podendo virar obrigação caso ele jogasse pelo menos 70% das partidas com a nossa camisa. Porém, tinha o Santos no meio do caminho e dessa maneira o Botafogo não poderia ficar só com uma proposta de empréstimo, até porque a equipe da Vila Belmiro se mostrou disposta a pagar 5 milhões fixos de euros, mais 1,5 a cada 15 partidas jogadas, até o limite de 6 milhões de euros, totalizando, portanto, 11, numa compra em definitivo. E não é segredo para ninguém, o Benfica não estava muito disposto a aceitar negócio por empréstimo. Se o Botafogo fosse a única equipe interessada no seu ativo, essa proposta de empréstimo seria mais tentadora. Mas a partir do momento que você tem uma concorrência do Santos, o Botafogo precisou virar a chave. E aí, segundo o GE, chegou com uma proposta de 10 milhões de euros. O X da questão é que o Santos também modificou a sua oferta. 6 milhões de euros à vista, mais 6,5 em variáveis. 1,5 milhão de euros a cada 20 partidas jogadas. Totalizando, portanto, 12,5 milhões de euros. Uma mudança importante. 2 milhões e meio de euros a mais do que o Botafogo está colocando ali, ó, na mesa para o Benfica. E aí vem uma outra parte dessa história, que é justamente onde a paciência do torcedor ela é levada ao limite. Numa questão de minutos, a gente passou de o Botafogo é favorito a levar o jogador para o Santos estar na frente dessa disputa. Informações distintas vindas de César Luiz Merlo e também do GE. Obviamente, cada torcedor pode querer acreditar naquilo que lhe é mais conveniente. Quem quer acreditar que o Botafogo vai conseguir a contratação da Argentina e levar melhor sobre o Santos, vai dar mais ouvidos ao César Luiz Merlo. Já aquele torcedor que é mais reticente, que fala assim, pô, meu irmão, o Botafogo não vai conseguir nada, 2 milhões e meio a menos do que o Santos está propondo aí, tô achando que não vai dar certo, vai acreditar mais nessa informação do GE, que diz que a diretoria do Botafogo não está tão confiante assim na contratação do argentino. A gente sabe que a chegada, ou potencial chegada do Roleiser seria muito interessante para a montagem do nosso elenco. É um atleta que joga ali pelo lado direito de ataque, tem versatilidade, pode fazer também o corredor central e eventualmente até o lado esquerdo. Tá? Claro, prioritariamente à direita, mas tem essa possibilidade. E o Botafogo precisa de mais alternativas para o seu setor ofensivo. Além do Roleiser, você sabe, tem o Juan Cruz, que vai assinar um contrato com a gente por 4 temporadas, 8 milhões de euros na contratação desse atleta, que já esteve na mira do West Ham, que disputa a Premier League. Eu já falei sobre o Juan Cruz aqui, inclusive, essa história de que, um absurdo pagar 8 milhões de euros nesse jogador. O dinheiro não é meu. Se o Textor, a Eagle, entendem que vale a pena contratar o Juan Cruz, que é um jogador que vai se destacar, vai evoluir e vai valer mais ainda no futuro, quem sou eu para chegar e falar, não pode pagar isso nesse jogador? Eles que têm que avaliar.
Eles que são entendidos de futebol, digamos assim. É a área do scout que trabalha com isso todo santo dia. Não eu. E provavelmente não você, a menos que você seja um scout profissional. Não sendo esse o caso, o que vale mais? A minha avaliação de um jogador através de vídeos que eu vi no YouTube ou a avaliação de um scout, de um departamento com profissionais se debruçando sobre aquele atleta para saber se vale a pena fazer esse nível de investimento? É a mesma coisa no caso do Roleiser. 10 milhões de euros. Você tem o Roleiser do Estudiantes, que estava mandando bem pra caramba, e não à toa no começo de 24, a diretoria do Botafogo tentou sua contratação. E você tem o Roleiser de agora, com essa passagem pelo futebol português, onde ele não conseguiu se firmar. O fato dele não conseguir se firmar em Portugal significa dizer que ele não iria bem no Brasil? Negativo. Mas para alguns torcedores, isso pode ser até determinante. Afinal de contas, é um jogador que não vem vivendo um grande momento. A gente tem que acreditar no trabalho que é feito dentro do Botafogo em relação a isso. A diretoria está disposta a colocar grana pesada nessas contratações. Então que a gente dê o voto de confiança e principalmente que dê tempo ao tempo. Sem deixar de destacar, contudo, o seguinte, né? Quando o jogador habla, o torcedor parece que fica muito mais empolgado do que quando é um brasileiro. A gente tem o Juan Cruz, que se destacou pra caramba lá no Ludogorets, principal time da Bulgária. 82 jogos, 41 participações em gols. Belíssimos números. Do outro lado, a gente tem um argentino que não foi bem em Portugal, que é uma liga de entrada na Europa. Mas ainda assim, quando você compara a expectativa e a imagem gerada pela torcida em relação a um e outro, é completamente diferente. Fato é, janela de transferências e paciência. Uma coisa vai intensificando a outra. A gente tem que trabalhar a nossa paciência, porque as informações às vezes são desencontradas. Se para vocês que acompanham aqui o trabalho, não só no Fala Fogão, como qualquer outro canal, às vezes fica confuso, para a gente que busca trazer aqui uma visão sobre tudo que está acontecendo, trazer as informações, comentar em cima dessas informações, também pode ter certeza disso. Pode ter certeza absoluta disso. Foi como eu disse, no intervalo de minutos, a gente foi de Botafogo, favorito a levar essa disputa, para o Santos à frente no negócio. Questão de minutos, cara. Só foram 2 jornalistas, 2 veículos diferentes para a gente poder ter 2 informações completamente opostas. Quem está com a melhor versão da história? César Luiz Merlo ou o GE? Agora, mudando um pouquinho o rumo aqui da conversa, Fogão, vamos falar sobre o David Ricardo? O zagueiro foi anunciado pelo Botafogo com um vídeo muito bacana de um cordel, sensacional. Coloquei aqui na live do almoço, inclusive, e vale destacar uma fala do nosso novo reforço, que pode, inclusive, jogar contra o Nova Iguaçu, porque bidou. O David Ricardo falou o seguinte, abre aspas, sou um zagueiro que gosta muito de propor o jogo, sou um zagueiro que tem, acredito eu, bastante velocidade, sou muito bom na jogada aérea, quero agregar isso tudo ao Botafogo. Fiquei muito feliz desde que recebi a mensagem do Brito, fiquei muito empolgado, fiquei muito motivado. Desde o primeiro dia já demonstrei o quanto eu queria vir para o Botafogo. É a realização de um sonho, com certeza é a oportunidade da minha vida. Espero agarrar com unhas e dentes e fazer muita história aqui no Botafogo. Fiquei muito feliz, espero aprender com esses jogadores que aqui estão. Espero aprender com eles no dia a dia. Espero também ensinar do que eu sei também. Estou muito feliz em vestir a camisa do Botafogo. Ano passado acompanhei um pouco de longe, mas acompanhei o lindo ano que o Botafogo fez. A linda torcida, as festas que faziam na arquibancada, acompanhei de longe. Estou muito feliz, estou muito grato. Espero que seja um ano muito abençoado. Estou bastante ansioso, acompanhei muito de longe a torcida do Botafogo, é incrível. Espero acompanhar esse carinho de perto. Ver a torcida de perto, poder estrear no Newton Santos. Estou trabalhando para isso, espero que aconteça em breve. E como falei, que Deus abençoe o nosso ano, que seja um ano de muitas conquistas e vitórias. Estou muito feliz pela oportunidade, espero entregar o máximo de mim dentro de campo. É um sonho realizado, é a oportunidade da minha vida. Espero entregar tudo de mim mais uma vez, que seja um ano de muitas glórias e vitórias. Que assim seja, né? Que assim seja. Eu torço bastante para que o David Ricardo possa realmente fazer uma baita temporada,
É um atleta de 22 anos, 1,89 m, canhoto. Joga ali, né, como uma alternativa ao Barbosa, mas eventualmente pode até jogar junto, pelo menos nesse começo agora, com o Bastos ainda disponível, né? Você não tem a presença do Jair, que ainda está com a seleção no Sul-Americano. E quem sabe ele não pode fazer sua estreia contra o Nova Iguaçu lá em Moça Bonita. Torcerei muito para que esse garoto se desenvolva e vire um baita reforço, um baita jogador, que a gente vai poder elogiar bastante por aqui, né? E uma rapidinha aqui antes de encerrar o vídeo sobre o Santiago Rodrigues. Santi Rodrigues, né, jogador meia de criação, aquele meia clássico, ao estilo Almada, que joga na MLS, que o Botafogo quer trazer para o lugar do próprio Almada. Se você olhar o mapa de calor dos dois, é muito parecido, mesma faixa do campo. O Santi Rodrigues até um pouco mais, expande até um pouco mais a sua área de alcance, indo até um pouco mais para a direita do que o Almada ia. Mas o Botafogo fez proposta pelo Santiago Rodrigues, uruguaio, de 15 milhões de dólares por 70% dos direitos do jogador. Essa informação é do portal Futebol AI 100%, né? Eles dizem que o Botafogo propôs ao New York City da MLS que vendesse o jogador ainda nessa janela inicial do ano, né, por 15 milhões de dólares por 70% dos valores dos jogadores. O valor, os direitos federativos diziam, né, o passe, para quem é mais antigo, e aí, segundo esse portal, o New York City acha a proposta muito boa e a negociação vai avançando e ele deve sim chegar ao Botafogo ainda, quem sabe esse mês, quando fecha a temporada de transferências, né? A janela de transferências do começo do ano aqui no Brasil. Em alguns países já fecharam. E é por isso que começa a aquecer mais o mercado do Botafogo. O Textor sabe que após fechar algumas janelas de países fortes economicamente, de futebol, de ligas poderosas, como Alemanha, Inglaterra, Espanha, França também, Itália, sobram apenas alguns países emergentes de futebol alternativo, não tão badalado, que não tem tanto poder financeiro de fazer altas cifras nas propostas. Então o Textor começa a aquecer, porque sabe que nesse momento os clubes estão mais propensos a aceitar ofertas, já que os grandes players estão fora do negócio, estão fora da janela. E aí você tem apenas aqueles que estão ali flutuando, Turquia, Grécia, Rússia, Brasil, né, países sul-americanos, e aí você tem que jogar com o que tem. Tem você, vai você mesmo. E aí as propostas podem ser até um pouco menores, que elas vão ter um efeito maior. Porque quando você tem uma proposta mais baixa, tendo ainda times muito poderosos ali olhando, podendo negociar, os times que vão vender tendem a segurar um pouco mais, porque tem a esperança de um grande time europeu vir cheio de dinheiro. Agora que eles não podem mais vir, a chance do Botafogo negociar bons acordos é muito maior. E é assim que o Textor trabalha. Pode ser que o Santi Rodrigues chegue ainda nessa janela e já fortaleça muito o Botafogo e já entrose mais rápido no Botafogo. Sobre alguns outros pontos, o Juan Cruz já chegou no Rio de Janeiro, vai fazer os exames médicos e tudo mais, as burocracias, e já assina e se apresenta ao Botafogo. O David Ricardo vai estrear, vai estar no banco pelo menos hoje contra o Nova Iguaçu. O Bitelo, eu volto a falar, eu sempre digo isso, o Bitelo, o Botafogo saiu do negócio, mas não se surpreendam se por um acaso, nessa janela ainda, ele venha a surgir do nada, como foi o Luiz Henrique ano passado, que diziam, não vem mais, o Nicola, Venê, não vem mais, de repente veio no último dia de janela, porque o Botafogo entende, assim como fez com o Almada, que não conseguiu fechar na primeira janela do ano passado, tentou o Almada, tentou o Rollraiser, não conseguiu, deixou para buscar o Almada no segundo semestre, quando voltou ali a janela a se abrir e os times acho que foi o Columbus Crew era do rapaz aí que a gente queria esse ano, o atacante, o Coutinho. O Almada era o Atlanta United. O Atlanta United viu que os times europeus ainda não estavam tão entusiasmados em comprar o Almada, então talvez mandar para o Botafogo fosse ser mais interessante e compramos o Almada. Pode ser que o Bitelo, se não for essa janela agora, na próxima, ele venha. O Botafogo sai da negociação. O time da Rússia percebe que ninguém quer o Bitelo, né, um grande time, né, que vai pagar esse valor tão grande,
que o Botafogo vai pagar. E aí eles percebem, poxa, melhor aceitar com o Botafogo mesmo. Ou nessa, ou na próxima, quando o técnico voltar a propor um valor pelo Bitelo, eles vão lá e aceitam. Então eu acho que o Bitelo vai chegar, tá? Porque a parte financeira, o valor a ser pago, já foi acordado entre as duas partes. O Bitelo já quer vir. O Bitelo não quer ficar lá. Então a chance de eles querem ficar com o jogador insatisfeito, que não quer jogar lá, é muito pequena. Então a chance dele vir, se não nessa janela agora, na próxima é muito grande. Pessoal, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Hoje à noite tem mais vídeos aí pra vocês aqui no canal. Deve ter uma noite, tá? Isso se não tiver uma live. Não, live pós-jogo, né? Hoje não tem o corujão do fogão, porque em madrugadas pós-jogo eu não faço corujão, por ter pouco conteúdo para usar, porque o conteúdo antes do jogo já ficou velho, e porque tem muita live pós-jogo pra vocês assistirem aí na madrugada fora. Então, amanhã, tipo, nessa madrugada agora que vai entrar de hoje para amanhã, não tem corujão. Talvez tenha um pós-jogo, tá? Vou analisar. Mas terá sim, com certeza vai ter um vídeo ainda antes do jogo aqui no canal. Então ative o sininho para receber o aviso quando ele for postado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. A área de membros são 4 planos, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço de qualidade com muito conteúdo, com qualidade e quantidade para vocês, tá? Somos o canal no mundo que mais posta horas somadas de conteúdo sobre Botafogo no YouTube, tá? Se somar o corujão do fogão, a live pré-jogo, os 3, 4 vídeos que a gente posta por dia, vai dar, pô, 15, 16, 17 horas de conteúdo, tá bom? Então dá essa moral pra gente, dá muito trabalho e a gente tá aqui para fazer um serviço de qualidade para vocês todos os dias. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.